Fogo Morto, de José Lins do Rego. Estamos na terceira parte desse livro, capítulo 3. Este é o primeiro vídeo dessa terceira parte, desse terceiro capítulo. O Jornal da Oposição falou nas perseguições da polícia ao capitão Vitorino Carneiro da Cunha. Enquanto os cangaceiros infestavam o estado, permitia ao governo que se abusasse da tranquilidade de um cidadão pacatíssimo, homem de convicções firmes que punha os interesses de sua terra acima de sua conveniência de família. O artigo exaltava a bravura cívica do político pilarense, correligionário da candidatura da salvação. Com isso, Vitorino encheu-se de mais importância. O juiz, Dr. Samuel, fornecia-lhe notas escritas que ele mandava ao norte. Críticas ao prefeito, aos abusos do delegado, às regalias do coronel José Paulino. O chefe da nova política do Pilar era o ex-delegado Ambrósio, velho do Partido Liberal, que fora procurado para movimentar no município governista a candidatura do coronel Rego Barros. Mas o homem de ação do movimento era o capitão Vitorino. Ele mesmo dizia por toda parte que não tinha chefe. Só se entendia com os homens da capital diretamente. Ninguém como ele conhecia de política. Vinha da monarquia. Nos dias de feira, ficava nos grupos falando dos adversários. Cabalava a seu jeito. Os impostos que a Câmara cobrava só davam mesmo para encher a pança dos fiscais. O povo do Pilar era uma besta de carga. As ruas viviam esburacadas, a iluminação em petição de miséria, enquanto o prefeito Quinca Napoleão vivia comprando casa em Recife. Aquilo tudo era por culpa do coronel José Paulino, que queria fazer da vila uma bagaceira de engenho. O Pilar precisava de um homem que lhe desse mais atenção. O general Dantas Barreto, em Pernambuco, botara abaixo os goelas. Não havia mais por lá os ladrões de feira, como eram os fiscais do Pilar. Mas uma notícia viera abalar os ardores políticos do capitão. O seu filho Luiz escrevera que chegaria na Paraíba para uma visita à família. Vinha como suboficial da armada. A velha Adriana se encheu de alegria como árvore seca que reverdece com as primeiras chuvas de inverno. Ia ter em sua casa o filho que voltava homem feito, com uma patente que era uma glória. O capitão preparava-se para ir recebê-lo na capital. O filho não era um camumbembe qualquer. É verdade que não trazia anel de doutor, mas de que valia uma carta de formado para um homem como o Juca do Santa Rosa? E o que valia o doutor João Lins de Itaipu, homem que alisara os bancos da academia e parecia um matuto bisonho? Eram os doutores de porcaria. Luiz tinha patente e tinha comando. Todo mundo sabia que seu filho era da armada. E o norte noticiara a chegada do rapaz. Foi um sucesso a volta do filho de sinhá Adriana ao sítio muito pobre do pai. Vitorino esquecera-se da política para só cuidar do rapaz. Quando o viu da farda azul com os botões dourados, as divisas, o cap com galões, era como se toda a grandeza do mundo lhe aparecesse de súbito. Era o seu filho. O primo Augusto, do oiteiro, lhe emprestara um cavalo de sela, todo arreado, para o rapaz passear enquanto estivesse na terra. A casa de Vitorino criava vida nova. O filho trouxera muitas novidades. Um gramafone tirava dobrados valsas cantorias. Vinha gente de longe para ouvir a máquina se esgoelando na paz do sítio. Vitorino saía com o filho, de engenho em engenho, exibindo-o com orgulho desmedido. Calava-se para ouvir o rapaz na conversa. Parecia outro homem. Os moleques
Os meninos dos engenhos não gritavam mais para ele. Lá vinha ele na burra velha, e todos olhavam para o filho na farda de Casimira e se pasmavam de vê-lo na elegância, no porte, na maneira enérgica de falar. Era o filho do velho que eles tanto aperreavam. Na casa do mestre José Amaro, logo no primeiro dia chegou Luís para tomar bênção ao padrinho. Levava um presente que o mestre agradeceu comovido. Era um terno de casimira escura. É para o senhor ir para o júri, meu padrinho. Muito obrigado, menino. Vai servir para o meu enterro. E lágrimas lhe vieram aos olhos. Bom, aqui eu não sei se você tem essa mesma impressão, mas parece que o tom inteiro muda, né? Parece que chega um tipo de vida aqui. Porque até agora você tem ali... bom, você tem uns momentos de vida como a juventude, os momentos de glória do Capitão Tomás, né? Mas, é claro, tem esses personagens principais, o próprio Capitão Tomás depois, e depois o Lula, e depois o José Amaro, e depois o Vitorino, e a Dona Amélia, e a Olívia, e a Marta, né? Que tudo é muito pesado, né? E você tem essa ideia, e é claro, fogo morto, né? Dessa energia que está se desgastando, e as coisas estão para se acabar. Com a chegada do Luís, parece que há um novo fôlego de vida, né? Parece que há um certo tipo de esperança. E aí, olha que legal o modo como a mãe dele, a velha Adriana, se sentiu, né? Se encheu de alegria como árvore seca, que reverdece com as primeiras chuvas de inverno, né? Então, parece assim, a gente lendo essa parte do livro, parece que não, há esperança, né? Esse menino tem um futuro pela frente, esse menino vai cuidar dos pais dele. Então há esperança. E lágrimas lhe vieram aos olhos. Luís animara o velho como pôde, e contou de sua vida, das viagens no mar, das terras que conhecera. A primeira semana fora como uma descoberta para ele. Depois foi se aborrecendo. O pai queria mostrá-lo como um bicho raro. Soubera da luta do velho com o delegado. Sofreu com as mágoas de sua mãe. E lá um dia falou com ela de seus planos. Teria que levá-la para o rio. Podiam viver muito bem com o que ganhava. Não pensava em casar-se. Pelo contrário, a vida de embarcação, de homem largado por este mundo, não era para casamento. Lembrara-se de levar a sua mãe. O velho iria também. Vitorino, quando soube, desgostou-se. Não deixaria a sua terra por outra qualquer, nem que fosse por um reino. Adriana, se quisesse que fosse. Ela só tinha aquele filho. Ele, porém, não podia abandonar os seus correligionários. Era isso o que mais desejava José Paulino. Era vê-lo pelas costas. Zangou-se com o filho. Em casa, fechou a cara e voltou para a vida que era a sua maneira de existir. Sempre vivera sem filho. A velha, que o parira, que o suportasse. Não sairia da várzea por força nenhuma. E começou a comentar com os amigos as propostas que tivera para ir com Luís para o Rio. Luís pensava em fazê-lo de sócio no negócio no Rio. Não deixaria a política de Pilar entregue aos máscaras. O safado do José Medeiros não ficaria sem um homem que o fizesse correr de medo. E uma tarde, em que o filho saíra para uma visita ao Santa Rosa, tivera com a mulher um pega de arrancar rabo. Ele havia chegado da rua e Adriana apareceu-lhe com uma cara aborrecida. Ele já conhecia aquele jeito dela. Que diabo é que tens, minha velha? Não estou para deboche. Se é ciúmes, pode se aquietar. Estou de tempos acabados. Vitorino, gritou-lhe a mulher, acaba com essas marmotas
quer dizer, com essas extravagâncias, com eu coloquei aqui sinônimos, né? Momices, ridicularias, né? Então acaba com essas coisas ridículas. Acaba com essas marmotas. Tu tens um filho de posição, deixa de estar fazendo vergonha, Luís. Quem é que está fazendo vergonha? Quem é que está fazendo vergonha de mim? Não, quem é que tem vergonha de mim? Então tu estás pensando que uma patente da Marinha representa mais do que a minha? Se é por posição, eu tenho a minha. Em tempo de guerra, comando tropa. Novamente essa pergunta, ele está exagerando? É uma bravata? Lembre-se dessa história das patentes, né? Aparentemente você compra uma patente no exército, e aí em tempo de guerra você pode exercer a patente, e em tempo de paz você simplesmente fica com o nome. Em tempos de guerra, comando tropa. Cria juízo, homem. Cala esta tua boca, vaca velha. Dane-te com o teu filho. Aqui nessa casa manda o galo. E foi preparar a burra para sair. Antes de partir, porém, chegou-se para a mulher. Olha, vou para uma viagem no Itambé. Se estás aborrecida disto aqui, arruma tuas trouxas e não me mande notícias.